E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um outro dorama e sobre um mangá, né? Um mangá que foi adaptado para dorama e é a continuação do último dorama que eu fiz vídeo aqui no canal, de Pornográfico. Ele não é a continuação, ele é tipo a segunda temporada da adaptação em dorama, mas ele é um prequel, então basicamente a história, né, o mangá, ele foi lançado depois contando histórias que aconteceram antes dos fatos do plot principal de Pornográfico. Então aqui ele vai contar pra gente a história do Kido e do Kidima, né? Que o Kido é o editor do Kidima, que a gente vê brevemente em Pornográfico. E a gente sabe que existe uma história entre os dois, só que a gente não sabe bem como ela foi. E nessa nova obra, então, eles vão contar pra gente realmente o que aconteceu entre os dois, como se desenvolveu a história deles. E o mais interessante é que eles mostram muito pra gente de como se desenvolveu muito da personalidade do Ryo Kidima, que é essa personalidade que a gente vê hoje em dia aí, essa pessoa e escritor, né, como pessoa e escritor que o Kuzumi conheceu e por quem ele se apaixonou. O mangá foi publicado na revista On Blue entre os anos de 2016 e 2017, logo assim que acabou a publicação de Pornográfico, ele foi publicado, e o dorama foi exibido agora em 2019, entre os meses de fevereiro e abril. São 6 episódios do dorama e o mangá ele tem um único volume com 6 capítulos e mais dois capítulos extras que mostram aí pra gente um pouco depois de como tá a vida do Kuzumi e do Kidima hoje em dia, assim, de forma bem breve, mas que é bem legal. E eu acho que foi uma das partes que me deixaram mais felizes, porque eu adoro o Kuzumi e foi uma das partes que me deixaram mais felizes de ver nessa nova obra. Ambas as obras, tanto o dorama quanto o mangá, elas têm pontos fortes, né, onde uma é melhor que a outra, mas são duas obras muito boas e elas são bastante fiéis, né. O dorama, a adaptação em live action, é bastante fiel ao mangá, mudando, eu acho que tirando algumas cenas, né, adaptando algumas, principalmente as cenas de sexo. Eles adaptam também a linha temporal de algumas coisas, eles mexem um pouco na ordem cronológica de alguns fatos para ficar mais facilmente aplicável, né, numa mídia audiovisual, mas é um trabalho sensacional e mantém totalmente a fidelidade da obra original. E eles vão manter aí o elenco principal, né, o Teranosuke como o Ryo Kidima, o professor, e o Munehiro como o Kido-kun, né, como o editor dele, e o Izuka, né, ele também vai aparecer mais pro final ali no seu papel de Kuzumi, mas ele aparece brevemente no final, então a gente vai focar no trabalho sensacional que o Teranosuke fez, mas eu tenho que pontuar que aqui é um dos pontos fracos que eu acho na adaptação, é que eu acho que eles não conseguiram levar para a mídia audiovisual o timing de vida, vamos dizer assim, das personagens como no mangá, porque eles parecem muito mais velhos no dorama, né? No mangá, quando eu li, eu tive a impressão deles serem mais novos, né? Porque existe essa mudança temporal, né? São as coisas que acontecem em Jingo no Kibun são vários anos antes do que acontece em Pornográfico. E eu não sinto esse impacto temporal no dorama, ele não fica... E parece que eles tentaram aí cortar o cabelo do Munehiro, né, mudar um pouco, adaptar um pouco a interpretação, principalmente do Teranosuke, mas não ficou bem claro pra mim, eles parecem ainda ter a mesma idade do que tá acontecendo em Pornográfico. O Kido acaba encontrando aí, por um acaso do destino, ele acaba reencontrando o Kidima anos depois, e eles nem se conversavam. O Kidima, ele nem lembrava do Kido, só que o Kido acaba dando uma carona pro Kidima até em casa, e o Kidima, pra agradecer ao Kido, ele oferece a casa dele pro Kido passar a noite, porque o Kido conta que ele foi mandado embora da casa dele pela namorada, né, porque o trabalho dele é como editor de livros eróticos e ela não gosta disso, os dois acabaram brigando, o namoro deles acabou indo pro saco e ele não tinha onde ficar, e o Kidima oferece que se ele pagar uma parte do aluguel, se ele pagar um aluguel, né, porque a casa é do Kidima, ele pode ficar morando ali durante o tempo que ele precisar. Ele acaba aceitando e os dois acabam morando juntos durante um bom tempo. O Kido, inclusive, oferece, né, essa chance de emprego pro Kidima, que depois de ter feito muito sucesso lançando o seu primeiro livro, ele não fez mais nenhum sucesso, as vendas dele baixaram muito
e ele tá aí sem dinheiro algum, cheio de contas, cheio de dívidas, e o Kido oferece pra ele então um emprego na editora de livros eróticos, né, pra ele escrever esse tipo de livro. Só que ele é super preconceituoso e super arrogante quando fala sobre isso, porque ele não considera aquilo literatura, é apenas uma ferramenta. Mas com o tempo e uma nova conversa, ele vai acabar levando essa ideia em consideração. Só que no decorrer da história aparece uma oportunidade para o Kido de mudar de emprego, só que para isso ele precisaria conseguir o manuscrito do último livro do Gomota, que é um escritor muito famoso de livros eróticos, só que ele tá com câncer no rim e ele tá com o pé na cova, ele tá pela hora da morte, só que as editoras estão brigando pela oportunidade de publicar esse último livro dele. E o Kido-kun, então, ele vê na oportunidade de conseguir mudar de emprego, arranjar um emprego do qual ele não se envergonhe e construir uma família, buscar uma namorada, construir uma família, com um emprego do qual ele tem orgulho de falar. Ele acaba aí apelando, inclusive, para a ajuda do Kijima. Quando ele diz pro Gomota, né, para esse velho escritor, que alguém queria ser aluno dele e tudo mais, e ele acaba meio que gerando uma confusão, porque o velho acha que é uma mulher, só que não é. E chegando lá, o velho ainda faz uma proposta, que ele publicaria o livro com a editora do Kido, e ele aceitaria o Kijima como seu aluno se ele fizer uma coisa. Eu não sei se eu conto, isso provavelmente seria spoiler, mas é um, tipo, sei lá, ele é o clímax, assim, dos primeiros episódios. Bom, fique avisado, a partir daqui você vai ter spoilers, porque eu não vou deixar de comentar o drama porque eu não quero te dar spoilers. Eu só quero que você fique avisado que daqui pra frente podem ter spoilers. Caso você não queira receber spoilers, queira vir ver os meus comentários depois de ter assistido, eu vou deixar no comentário fixado o link do Pifansub, onde eu baixei e assisti a série. Ele tá legendado com uma qualidade bem legal da legenda, então passa lá, assiste. Você vai assistir bem rápido, são apenas 6 episódios de 25 minutos. E depois você vem aqui ver os meus comentários e você não corre risco de ver nenhum spoiler daqui pra frente. A proposta do velho escritor é que o Kijima chupe o pau do Kido-kun, e que se ele fizer isso, ele vai aceitar o rapaz como aluno e vai publicar o livro na editora deles. Ele meio que tá testando os rapazes e chegando e vendo até onde eles podem chegar e até onde ele tá disposto a se entregar para se tornar um bom escritor desse tipo de obra, né? Porque teoricamente ele tá ali como aluno. E eles vão acabar cedendo. E inclusive essa cena é muito boa, tanto no mangá quanto no dorama. A cena é muito boa. Eu acho que no mangá principalmente mais por questões de expressões, tá? Não é nem por ser mais explícita ou não, mas é por questão de expressões das personagens. Ela no mangá é simplesmente sensacional, mas aqui ela também é boa, e aquele velho fica parecendo um pervertido daqui pra frente. Mas eles acabam cedendo e eles finalmente conseguem esse acordo, e basicamente aqui vai se construir o plot todo da história, né? Toda a confusão entre os rapazes, os próximos acontecimentos, eles vão aí tentar fazer sexo juntos, só que eles vão acabar sendo barrados porque eles não têm experiência, eles não estão prontos para aquilo. Mas o mais interessante é acompanhar o crescimento do Kijima com esse velho escritor, com Gomota, porque ele aprende muito com ele. Por mais que ele pareça só um velho tarado, o rapaz aprende muito com ele, e eles começam a criar uma relação bastante afetiva, bastante interessante. O Kijima, ele passa a viver com esse velho durante muito tempo. Inclusive parece, né, depois de você assistir Pornográfico, você percebe que o Kijima, ele parece ter absorvido muito da personalidade desse escritor e ter crescido, se desenvolvido muito com tudo que ele viveu agora. O Kijima, ele é um personagem que exala uma sensualidade constantemente, e isso tá em tudo nele, tá na forma tranquila dele falar, tá no olhar dele, tá na forma dele rir. Em tudo nele existe muita sensualidade, e ele já tinha isso, só que o fato dele viver com esse velho desenvolveu aquilo nele. Porque uma das coisas que o velho ensina pra ele é que se ele quer ser um escritor de livros eróticos, né, competente, bom, ele precisa conhecer ele mesmo e aprender com a própria luxúria. O velho inclusive mostra um quarto de sadomasoquismo que ele tinha, que ele já usou muitas daquelas coisas e tudo mais,
Só que ele diz que não necessariamente era para escrever as próprias experiências, mas ele queria testar as coisas, saber viver a luxúria dele, os desejos dele e saber sobre o que ele queria escrever, entender melhor sobre o que escrever, sobre os sentimentos. E isso vai levar o Kidima a tentar conhecer o próprio corpo e tudo mais. Enquanto isso, a gente vê o Kido-kun vivendo esse dilema dele, essa oportunidade de mudar de emprego e constituir uma família, um emprego do qual ele não se envergonhe. Isso tudo vai bater de frente, vai confrontar diretamente valores morais, porque ele tá mentindo pro Kidima. O Kidima não sabe que ele se propôs a isso, que ele vai deixar de ser o editor, e isso vai gerar o clímax de confronto entre os dois, inclusive. O Kido tá aprendendo a lidar com os próprios ideais, com os próprios gostos, e se ele tá disposto a lidar com o que a sociedade exige dele, ou se ele prefere fazer viver com algo que ele goste de estar fazendo, né? Porque ele gosta do trabalho dele, enquanto a gente vai ver aí o Kidima aprendendo tudo que ele pode com esse senhor, com Gamouta, e aprendendo-se e crescendo com ele, absorvendo muito dos ensinamentos, das características e das vivências dele. Isso é muito legal de observar essa relação deles e a forma como os dois crescem separadamente, mas nesses casos em que eles voltam a se encontrar, a gente tem um certo confronto de ideais, só que esse confronto ele não se torna um embate, né, claro, porque o Kido ele ainda tá escondendo muitas das coisas. E de uma forma geral, uma história muito triste pelo ângulo do Kidima, porque além dele ser enganado pelo Kido-kun, ele vai ainda, ele aceita, né, essa vivência dele com o Gamouta como uma redenção pelo caso do pai dele, né, que é um homem com o qual ele nunca teve uma relação muito boa, porque era um homem muito preconceituoso em relação à literatura, do qual o Kidima acabou se afastando e nunca nem mesmo participou do velório dele. E o Kidima, ele acaba absorvendo a sua relação com o Gamouta como uma espécie de redenção, tentando fazer o que ele não fez pelo pai dele, viver o que ele não viveu com o pai dele. Então é muito legal como os dois, né, o Kido e o Kidima, desenvolvem o relacionamento deles, aprendem e evoluem com isso, como aquilo, né, a briga que eles acabam tendo pelas mentiras do Kido, fazem o Kido cair na real e ele decide escolher aí viver da forma que mais lhe faz bem, deixando de lado aí as questões de comentários e as questões que a sociedade exige dele, e como o Kidima também claramente se adapta a isso e aprende com isso. Ele vai acabar se tornando um bom escritor, e claramente tudo isso vem de tudo que ele conseguiu absorver nas vivências dele com o Gamouta. E é muito legal a história, né, o drama que, além desse romance que existe entre os dois, o drama que eles desenvolvem em torno do escritor que está prestes a morrer e por quem o Kidima acaba criando um grande vínculo e muito carinho. Algumas questões sobre o final da obra, elas são bastante previsíveis, sobre o que acontece com o final com o manuscrito final, né, o manuscrito póstumo do Godoma, o fato dos dois acabarem ficando juntos no final de novo, né, e o fato do Kido deixar tudo aquilo de lado, os dois finalmente fazerem sexo como eles não tinham feito ainda. São algumas coisas bastante previsíveis, só que o final do final, ele acaba mudando um pouco isso. Porque é claro que a gente já sabe que os dois não ficariam juntos, porque a gente já assistiu o Pornográfico, mas a forma como isso acontece naturalmente e por causa de inseguranças de cada um deles é bastante estranho, porque eles simplesmente acabam se afastando. A relação entre os dois fica bastante estranha. O Kidima tenta manter um contato, mas o Kido não se mostra muito receptivo e os dois vão acabar se afastando e criando a relação que eles têm hoje em dia de editor e escritor, que são amigos, mas que viveram momentos que foram muito importantes para a vida deles, né, para o amadurecimento deles, mas que é uma espécie de amor muito intenso que ficou parado no tempo. Isso fica claro, né, que ficou parado no tempo e que existe esses sentimentos, principalmente por parte do Kido,
quando a gente vê aí os dois hoje em dia, né, saindo pra beber juntos, em que o Kidima conta que tá namorando o Kuzumi, e o Kido quase tem uma recaída, né? Ele tenta beijar o Kidima, só que o Kidima não deixa isso acontecer, e a gente vê que o Kido ainda tem aqueles sentimentos muito bagunçados dentro dele, e que essa recaída representa muito do que aconteceu no começo, o momento em que ele achou que nada ia acontecer e que ele se viu preso às luxúrias do Kidima Sensei e excitado de novo, né, por causa dele, coisa que ele nunca viu, ele vê acontecer tanto tempo depois. E ele se perde nesses pensamentos, mas a gente vê que esse relacionamento, esses sentimentos, eles ficaram parados no tempo. Porque quando eles mantêm uma relação normal e estável, isso não vem à tona. Mas quando alguns acontecimentos, lembranças do passado podem trazer isso de volta, é esse tipo de recaída que acontece principalmente com o Kido. E pra finalizar com chave de ouro, a gente vê o Kuzumi aí recebendo o Kidima na casa dele, né? O Kidima saiu pra beber com o Kido e ele volta pra casa e encontra o Kuzumi. E o Kuzumi se mostra bastante enciumado da relação dos dois, né? Porque ele sabe que os dois tiveram alguma coisa no passado, mas ele fica com um certo ciúme e inseguro quanto a isso. Mas o Kidima dá respostas vagas pra ele. E isso vai deixando o Kuzumi mais ciumento ainda, inseguro, o que é um problema. Mas a gente vê aí o Kuzumi pedindo então pros dois morarem juntos e tudo. Cara, esse momento é muito legal. Só que no mangá é melhor ainda. No mangá os dois fazem sexo e tudo. A gente tem uma interação maior entre o Kuzumi e o Kidima no mangá. E eu gosto mais do final do mangá por causa disso, né? Eu adoro o Kuzumi e a relação que é mostrada dos dois. No final, como eles estão hoje em dia, né? É mostrado pra gente de uma forma mais longa e detalhada. Não só por questão dos dois terem feito sexo, mas também existe uma interação maior com a família do Kido, que é bem legal, que aparece no final do dorama também. Mas eu particularmente gosto mais do final do mangá por ele ser um pouco mais detalhado. É uma obra boa, muito divertida. Ela não foge muito aos moldes de Pornográfico. A produção tá bem boa. A atuação do Terunosuke, né, o Kidima, é simplesmente sensacional. Ele consegue transmitir demais tudo que eu li do Kidima, toda a forma como eu imaginei o Kidima em todas as obras, ele consegue transmitir pra mim, e isso é simplesmente sensacional. O Kido também tem uma boa interpretação, por mais que eu ache, né, que essa questão temporal entre os personagens, né, por eles não estarem tão joviais, me atrapalhou um pouco. Não atrapalhou minha diversão, mas eu achei ruim isso. Eu queria personagens que mostrassem mais essa diferença temporal, mas o Terunosuke é simplesmente sensacional interpretando o Kidima o tempo inteiro. As expressões dele, o olhar, a forma como ele consegue mostrar toda essa luxúria e sensualidade que o Kidima exala o tempo inteiro, pra mim é simplesmente sensacional. O ritmo do dorama, ele é bom também, ele é melhor do que o mangá, assim como eu achei de Pornográfico, o ritmo do dorama é muito melhor. Por mais que no primeiro episódio ele seja muito lento, depois ele fica muito melhor que do mangá. Então se você acha a leitura do mangá muito lenta, né, o ritmo dele muito lento, o do dorama ele é bastante melhor. As cenas de sexo do dorama, elas são muito boas, a do mangá é melhor. E a gente tem muito mais interações de sexo aqui do que em Pornográfico. É uma obra muito boa, ambas as obras são muito boas, tanto o mangá quanto o dorama. É fácil o dorama ser muito bom porque eles adaptaram a obra de forma bastante fiel, e eu gosto já bastante da obra da Makimura Kido, né? Então eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom na adaptação, e isso faz com que ambas as obras sejam boas. Isso é fácil, né? A gente tem uma história aí boa, bem adaptada. Então são duas experiências excelentes. Eu aconselho inclusive que você leia o mangá e também assista o dorama, tá bom? Não abra mão do mangá, ele tá disponível na Futekia, então se você quiser ler legalmente, se você souber ler em inglês. Já em português eu não sei de nenhuma scan que esteja traduzindo, então eu não tenho nenhuma pra te indicar. Já o dorama, a Pifansub foi onde eu assisti, eu vou deixar o link nos comentários fixados. Deixa aqui nos comentários o que você achou do dorama, se você já assistiu, e
se não assistiu, depois que assistir, vem aqui e deixa a sua opinião pra mim, pra gente continuar conversando. Não esquece que eu tô online praticamente todos os dias na Twitch, é twitch.tv/gutonu. Eu tô sempre lá jogando alguns jogos, tem disponível também na Apple Store, na Google Play, é só procurar Twitch TV e procurar Gutonu lá. Me segue nas lives e sempre que eu estiver online você passa lá pra gente conversar, a gente pode conversar sobre BL, anime, sobre o que você quiser. Se é novo por aqui, se inscreve no canal pra não perder os meus próximos vídeos, ativa o sininho pra gente torcer pro YouTube te notificar, deixe seu like se gostou do vídeo porque ajuda bastante ele a ser divulgado. Me segue nas redes sociais, eu sou @gutonu no Twitter e no Instagram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!